Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16. Por ocasião disso, então, eu estou sem celular por alguns dias, mas logo estará chegando. E os irmãos que quiserem falar comigo no WhatsApp, podem usar o celular da Carla. Pode mandar para o celular dela, que eu estou tomando posse do celular dela por alguns dias. Romanos capítulo 1, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Vamos abrir agora em Colossenses, um pouquinho para frente aí de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Colossenses, capítulo 3. Verso 1 até o verso de número 17. Colossenses 3, verso 1 até o verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus,
dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Gostaria de pedir oração pelo irmãozinho da Carla, João Pedro. Eles ainda estão lá em Santa Catarina, ele não está passando bem, está no hospital. Vamos orar para que o Senhor estenda as mãos sobre ele. Peço oração também pelo meu pai, que também está com uma infecção no ouvido, foi para o hospital. Vamos orar pela vida dele também. Querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Tu és Senhor poderoso na nossa vida. Tu és um grande Deus e nós te adoramos. Não há outro semelhante a ti. Que a ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor somente a ti. Tu és Senhor da nossa vida. Ensina-nos a viver em amor e humildade, em mansidão, em paz e alegria de espírito. Ó Deus amado, pedimos a tua bênção sobre a vida do João Pedro. Estenda as tuas mãos sobre ele, que está enfermo no hospital. Ó Deus, que o Senhor possa tocar na vida dele, curá-lo. Senhor amado, peço a tua bênção também sobre a vida do meu pai. Ó Deus, que o Senhor possa tirar essa infecção, esse problema que ele está passando. Ó Pai, estenda as tuas mãos sobre a vida dele. Peço a tua bênção sobre todos os irmãos que aqui estão, aqueles que vieram, aqueles que não puderam vir também. Que a graça do Senhor esteja sobre todos, que o Senhor os fortaleça, renove, transforme, modifique, ajude a cada irmão, fortaleça, ó Pai, pelo poder do teu Espírito Santo. Peço que a tua palavra venha falar conosco esta noite, através, ó Deus, da reflexão desta palavra. Que o poder do teu Espírito Santo venha nos dar direcionamento, sabedoria, graça, unção do Senhor. Que tudo seja para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um tema que me veio à mente esses dias é o tema do novo homem em Cristo Jesus. O novo homem em Cristo Jesus. É claro que quando eu estou falando do novo homem, eu não estou referindo ao gênero masculino, eu estou falando a nova pessoa em Cristo Jesus. Me parece claro que as Escrituras trazem sempre uma imagem que percorre do começo ao final, uma imagem de duas realidades que são colocadas sempre em oposição. Nós temos já desde o início, e percorre toda a Bíblia, a ideia do antes e depois. É, por exemplo, quando a gente vê a terra em sua criação. Antes, na criação, nós temos a terra era sem forma e vazia, caos e trevas. Depois vem a organização e a luz. É o ser humano que é criado e tem o seu antes da queda e tem o seu depois da queda, que estão em oposição. São as figuras dos patriarcas, Abraão, Jacó, José, Moisés, que tiveram um antes do encontro com Deus e um depois que marcaram definitivamente as suas vidas. É a própria nação de Israel que teve um antes, quando estavam escravos no Egito, e um depois, quando livres possuíram a terra prometida. São os discípulos de Jesus que tiveram seu antes
e o seu depois. É o próprio apóstolo Paulo que teve o seu antes, quando perseguia a igreja de Deus, e o depois, quando foi perseguido por ser um servo do Senhor. Além disso, nós temos a própria existência humana. Cristo vem e é apresentado na Bíblia como segundo ou último Adão, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Então, em Adão, nós temos a primeira existência terrena humana, que vai ficar caracterizado como antes. E aí nós temos em Cristo a existência humana, mas já numa perspectiva celestial. E Cristo se opõe à existência humana anterior, pecaminosa, que era representada por Adão. Então assim nós temos o ser humano contrastando as suas duas pessoas, ou as suas duas posições. Temos o primeiro homem, que é aquele que se forma no nascimento e que precisa ser crucificado para que surja o segundo, ressuscitado. Ou seja, se não morrermos com Cristo, como diz Paulo no texto do Colossenses, não ressuscitaremos com Cristo. E se não ressuscitamos com Cristo, a vida de Deus não está em nós. A nossa própria história de vida é assim. Nós precisamos ter bem definido o antes e o depois. Se a gente não consegue definir o antes e o depois na nossa história de vida, então ainda está faltando um encontro com o Senhor. Porque quando há um encontro com Jesus, aquele encontro se torna um divisor de águas na nossa vida, e nós conseguimos pontuar: antes de Jesus eu era assim, depois que eu me encontrei, nasci de novo, eu me tornei assim. Todo mundo, não importa se você nasceu na igreja evangélica, filhos de pais crentes desde o seu nascimento, ou se você era lá do mundão e depois se converteu, precisa haver na sua vida um marco histórico que vai definir o seu antes e o seu depois. Aqui nós temos na leitura de Colossenses a ideia do novo homem. Mas para que haja um novo homem, é preciso morrer o primeiro ou o antigo homem. Não há como participarmos da vida do novo homem ou sermos uma nova criatura se não morrer a antiga ou a velha criatura. Paulo diz que nós precisamos crucificar o velho homem. Precisamos crucificar a velha natureza humana. E aí ele vai contrastar aqui o velho homem com o novo homem, e ele já começa com uma afirmação no texto: já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Veja que ressurreição é o oposto de morte. Para que haja ressurreição, alguém tem que ter morrido. Ninguém pode ressuscitar se não morreu. Então Paulo diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo, e essa é uma imagem maravilhosa, porque ele vai meio que trazer uma consciência de embutir o ser humano na morte de Cristo e embutir o ser humano na ressurreição de Cristo. Por isso Paulo diz: nós estamos, ou eu estou,
em Cristo. E esse em Cristo, esse em é uma conjunção no grego que dá a noção de dentro. Em, no grego aí, é dentro, já que eu estou dentro de Cristo. Então Cristo me representou. Quando Cristo morreu, eu em Cristo morri com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, eu em Cristo ressuscitei com Cristo. Então Paulo diz: já que vocês é dado como certo, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Ora, como isso aconteceu? Isso aconteceu no mundo espiritual. Nesse aspecto, o mundo espiritual e a realidade espiritual precede a realidade física. Então, uma ressurreição já aconteceu no mundo espiritual conosco. Quando Cristo ressuscitou, espiritualmente nós ressuscitamos com Cristo. Mas isto ainda não aconteceu de fato no mundo físico, porque esta ressurreição do mundo físico, segundo o próprio apóstolo Paulo, ela se dará quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados num corpo semelhante ao corpo ressuscitado de Cristo Jesus. Então vejam que há uma identificação. Se estamos em Cristo, nós morremos com Cristo e nos tornamos livres do pecado. Por quê? Porque os laços do pecado têm domínio sobre o ser humano enquanto ele vive. Assim como a lei, ela permanece de posse da pessoa enquanto a pessoa vive. É por isso que Paulo faz uma comparação quando ele diz que o marido está ligado à mulher enquanto vive, porque quando morre se desfaz esse contrato, essa lei, porque a lei tem domínio enquanto vive. Não há como nós impormos a lei sobre uma pessoa que morreu. Não, ele roubou aqui, mas ele ainda tem que pagar depois de morto, porque a lei tem poder no mundo físico enquanto a pessoa está viva. Então, dentro dessa comparação, nós temos a ideia do pecado. O pecado tem o poder sobre a vida da pessoa enquanto a pessoa está viva. Mas quando a pessoa morre, o pecado perde o poder sobre a sua vida, porque ele foi livre da lei do pecado. Então, quando nós morremos com Cristo, Cristo morreu na cruz. Quando nós morremos com Cristo na cruz, o pecado perdeu o domínio sobre nós, porque nós ficamos livres da lei do pecado. E quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, agora não mais sob o domínio do pecado. Então o domínio do pecado está para os vivos que não morreram com Cristo. Mas se alguém morreu com Cristo, diz Paulo, o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós morremos e fomos libertos do poder do pecado. Interessante. Assim como Cristo morreu, o velho homem humano precisa morrer, a velha natureza.
pois Cristo representa a nova criação, e ele é chamado de segundo Adão, porque Adão é o pai que gera a nação, que gera a humanidade. É o primeiro homem que gera toda a humanidade que vem a partir dele. Assim como Adão, o primeiro Adão, gerou a humanidade em pecado, Cristo é o segundo ou último Adão que vem para gerar uma nova humanidade que está livre do pecado. Por isso, se alguém está em Cristo, diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, se não estiver em Cristo, não tem essa realidade. Se alguém está em Cristo, porque se não estiver em Cristo, está em Adão. Quem está em Adão está condenado. Não importa se é uma boa pessoa, se é uma pessoa ruim, se rouba, se não rouba, se prostitui, se não prostitui, não importa nada disso. Quem está em Adão está condenado, mas quem está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, precisamos entender essa identificação. O primeiro Adão precisa passar. Antes de Cristo nós pertencíamos ao primeiro Adão, mas o primeiro Adão não pode herdar o reino de Deus. Ele está condenado. Este primeiro Adão, não estou falando da pessoa de Adão, estou falando da representatividade. Por isso nós precisamos morrer com Cristo. E quando morremos com Cristo na cruz, e só em Cristo pode se dar essa morte, então nós ressuscitamos com Cristo. E porque quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Isso mostra o poder do Evangelho. Por isso Paulo diz em Romanos, o texto que lemos, eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Não porque o Evangelho é mais uma religião que pode acrescentar novas perspectivas à humanidade. Não é por isso. Não me envergonho do Evangelho, não porque ele é mais uma filosofia de vida que pode trazer novos caminhos à humanidade. Não me envergonho do Evangelho, não porque o Evangelho é mais uma maneira de viver a ser acrescentada à sua vida cotidiana. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então o Evangelho é poder para salvar, poder para transformar, porque salvando, o Evangelho transforma, e transformando, ele salva. Então eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Quando o Evangelho vem sobre a nossa vida, ele nos salva desse mundo perverso e nos transforma, nos dá uma nova vida, e assim somos transformados no novo homem que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, que nós lemos. Essa transformação que o Evangelho faz se dá em vários aspectos, ou em todos os aspectos da vida humana. Por exemplo, a transformação atinge a mente do ser humano. É diferente de uma religião. Uma religião pode atingir o comportamento de uma pessoa, mas o Evangelho é poder para atingir a mente de uma pessoa e transformar a mente. Paulo vai dizer isto no verso 1 do capítulo 3 que nós lemos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas,
pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Há aqui claramente dois tipos de mentes que vão levar a dois tipos de existências diferentes. Há aqueles que enchem o pensamento com as coisas do alto, porque a sua mente já foi transformada e é renovada segundo a mente de Cristo. E há aqueles que enchem o pensamento com as coisas terrenas. E como consequência, há aqueles que buscam as coisas do alto e há aqueles que buscam as coisas terrenas. Então, aquele que foi transformado pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, ele não simplesmente acrescenta coisas para pensar em sua velha forma de pensar. Quem foi transformado pelo poder do Evangelho, ele não simplesmente vai acrescentar coisas. Bom, eu pensava nisso, agora eu vou acrescentar também, vou começar a pensar nas coisas de Deus também. Não é isso. Por exemplo, aquele que vivia pensando o tempo todo em moda, em estética, em dinheiro, em luxo, em consumismo, agora ele encontrou a Cristo, então ele vai acrescentar também no seu pensamento a área religiosa. E aí ele não vai só pensar em moda, em estética, em dinheiro, em luxo, em consumismo. Ele também vai ter uma área e ele vai começar também a pensar em Deus de vez em quando. Não é assim? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. Então a sua mente, ela é ocupada com as coisas do alto quando você é salvo pelo poder de Deus, e as coisas começam a ser moldadas e redirecionadas a partir do Evangelho. Não significa que você não possa pensar mais em moda, que você não possa pensar em ganhar o seu dinheiro, mas qualquer coisa que você pensar a partir do Evangelho, agora vai ser algo que foi transformado, e as vias que vão levar às conclusões do seu pensamento vão ser moldadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A questão é que a maioria das pessoas talvez queiram um Cristo que lhes acrescente algo, mas não um Cristo que lhes transforme a existência. O Evangelho não vem para acrescentar, o Evangelho vem para transformar. E isto é muito diferente e faz toda a diferença. A religião vem para acrescentar. Olha, eu tinha minha vida assim, meu trabalho tal, estava tão desligado da área espiritual, e aí eu encontrei uma religião, e agora eu comecei a congregar aos domingos, e aí eu também ativei essa área da minha vida, que é a área religiosa. Isto não é conversão. Uma vez conversando com um profissional da área da saúde, e ele me disse assim: olha, realmente eu preciso pensar um pouco mais essa área da minha vida, a área da espiritualidade está meio parada, né? Eu preciso também buscar um pouco esta área. Isso não é conversão. Isto é religião, é diferente. O Evangelho é poder para transformar e renovar a sua mente, e ele transforma a sua mente, e a partir daí você vai pensar e viver tudo a partir de Cristo Jesus. Não é um acréscimo,
acrescentou. Eu tinha minha vida, eu caminhava, eu fazia meus exercícios de manhã, eu ia para o meu trabalho, eu tinha minha família, eu estava com minha esposa, com meu marido, com meus filhos em casa e tal, e de repente eu precisava também dessa área espiritual, também só estava muito ligado nessas coisas, e aí eu comecei também a ter a área espiritual. Você não se converteu, você acrescentou alguma coisa que você achava que estava faltando. Isso não é conversão. Conversão é mudança de mente. Conversão é transformação existencial da pessoa. Paulo diz: vós tendes a mente de Cristo. A sua mente muda, a sua forma de ver o mundo muda, a sua forma de enxergar as coisas muda, a sua forma de responder à vida muda, a sua forma de trabalhar muda, a sua forma de se alimentar muda, a sua forma de viajar muda, a sua forma de se divertir muda, muda tudo, muda as suas concepções, muda como você enxerga a vida, muda como você enxerga o passado, o presente, o futuro, muda como você concebe as pessoas, muda os seus relacionamentos, muda como você recebe as pessoas, muda como você responde às pessoas, muda como você age para com a doença, muda como você encara a velhice, muda como você encara a morte, muda como você encara o dinheiro, o trabalho, os relacionamentos, tudo é mudado, porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação da mente do ser humano. O Evangelho transforma a mente. Jesus não veio à nossa vida para acrescentar algo que estava faltando, não. Jesus não veio para acrescentar alguma coisa ao nosso estilo de vida que estava faltando, não é isso. Jesus veio para transformar a nossa vida em uma nova criação. E com isso, a transformação vai atingir a mente, a transformação também vai atingir a natureza do ser humano. A natureza. Paulo vai dizer: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Ele cita algumas coisas importantes que estão enraizadas na natureza humana. Eu gosto muito de assistir documentários de animais. Gosto de ver a natureza. E é interessante porque a natureza é a natureza. E por meios naturais não muda. Vocês já viram na TV ou até ao vivo filhotinhos de leões? Eles são a coisa mais fofa que existe. Parecem gatinhos, eles até miam, meio que um miado. Eles são peludinhos. Toda vez que eu vejo um filhotinho de leão, eu penso: puxa, gostaria de ter um desse dentro da minha casa. Mas se você pudesse pegar um filhotinho de leão e colocar na sua casa, daqui a um pouco você teria que levá-lo para um zoológico ou soltá-lo em algum lugar, porque a natureza dele não é a natureza de um animal doméstico. E até mesmo uma simples brincadeira dele poderia arrancar a sua cabeça fora, porque a natureza daquele animal é uma natureza carnívora, é uma natureza que vai levá-lo a buscar o alimento, a comer carne, e você pode se tornar o principal prato da refeição de uma manhã. Então, natureza não muda, mas o poder do Evangelho, religião não muda a natureza,
mas o poder do Evangelho pode mudar a natureza de um ser humano. Por isso, Paulo nos dá um desafio aqui, que se não fosse o Evangelho, era para dar risada, porque é uma loucura. Como é que eu posso dizer para um leão: não coma carne, seja vegetariano, seja como um hipopótamo, coma vegetais apenas? Um leão jamais vai ser vegetariano, porque a natureza dele é carnívora. Mas Paulo diz: façam morrer tudo o que pertence à natureza humana, terrena de vocês. E aí ele começa a dizer: imoralidade sexual faz parte da tua natureza e da minha natureza humana, terrena. Ele vai dizer: impureza faz parte da nossa natureza terrena. Paixão faz parte da nossa natureza. Desejos maus faz parte da nossa natureza. Ganância faz parte da nossa natureza. E Paulo fala: façam morrer essas coisas. Como que eu posso, sendo um leão, fazer morrer a minha natureza carnívora e começar a ser vegetariano a partir de agora? Como que eu posso? Você não pode, mas pelo poder do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Pelo poder do Evangelho, Deus te dá graça para que você mude e faça morrer a sua natureza terrena pecaminosa. E ele enfoca a sexualidade, a impureza, a paixão, os desejos e a ganância. Talvez essas sejam as áreas mais complicadas para nós, porque estão falando do que está enraizado, do que é natural para nós, pecadores. Tudo isso está enraizado na nossa vida. Agora preste atenção: não é fugir da sua natureza. Não adianta: não, eu estou fugindo da minha natureza. Não é aprisionar a sua natureza. Não é domesticar a sua natureza. É matar. Façam morrer. O Evangelho te dá armas para que, não arma de chumbo, não arma de pólvora, armas poderosas em Deus para matar. Façam morrer. Se continuar vivo em nós, mais cedo ou mais tarde ela nos dominará. Precisamos matar. O Evangelho é poder de Deus para matarmos tal natureza pecaminosa em nós. Ele não acrescenta, o Evangelho não acrescenta coisas boas à nossa natureza pecaminosa. Você olha, você é tão ruinzinho, faz tanta coisa errada, mas agora eu vou acrescentar, você vai começar a fazer caridade também. O Evangelho não faz isso. O Evangelho não acrescenta coisas boas em nós. O Evangelho mata a natureza velha e faz surgir uma natureza nova. E esse poder está disponível a você pelo sangue de Jesus. Você tem poder para matar a tua natureza pecaminosa e deixar surgir a natureza nova em Cristo Jesus. Então, quando o Evangelho nos atinge, o Evangelho transforma a nossa mente e a nossa natureza, mas também o Evangelho transforma as nossas práticas. Ele diz no verso 8: abandonem todas essas coisas. Agora é para abandonar. Matou a natureza, agora é para abandonar. Abandonem todas essas coisas. Que coisas? A ira. Tem gente irado, acorda revoltado e vai dormir nervoso, iracundo. Abandonem a ira, a indignação, a maldade, a maledicência. Maledicência é uma das coisas que contamina o meio onde pessoas convivem juntos. Maledicência é falar mal.
Abandonem o falar mal. Se alguém vem falar mal das outras pessoas para você, no máximo escute e fique quieto, mas não bote fogo, não bote lenha no fogo, não bota gasolina no fogo, não bota combustível. Abandonem a maledicência, a linguagem indecente no falar. Tem crente com piadas sujas na boca, com linguagem indecente, com gracejos indecentes. Abandonem essas coisas, porque Paulo está falando do novo homem. Tem coisas que a gente precisa matar e tem coisas que a gente precisa abandonar. São práticas que podem estar presentes na vida das pessoas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente. O Evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas atitudes. Não só a nossa mente, não só a nossa natureza, mas também as nossas atitudes. Ele não acrescenta práticas novas. Ele nos chama a abandonar as atitudes e assumir outras atitudes diferentes. Além disso, o Evangelho também atinge as relações dos seres humanos e transforma as relações. Por isso Paulo vai dizer no verso 9, não mintam uns aos outros, ou seja, falem a verdade em amor uns com os outros, relacionamentos sem falsidade. Além disso, ele vai dizer, vocês devem tratar uns aos outros de forma igual, porque no verso 11 ele diz, nessa nova vida onde nós estamos, não há diferença entre grego e judeu, escravo e livre, todos devem ser tratados iguais, não há diferença entre culto e inculto, entre rico e pobre, entre bonito e feio, todos são tratados iguais. As relações são transformadas pelo Evangelho, suportando-se mutuamente e perdoando. Verso 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. É difícil suportar às vezes as pessoas, não é? É difícil suportar as pessoas. Talvez seja por isso que tantos casamentos se desfazem, porque as pessoas não conseguem, elas se tornaram insuportáveis. É difícil suportar uns aos outros. Até porque muitas vezes eu quero que a coisa seja feita do meu jeito, e a pessoa quer que a coisa seja feita do jeito dela, e aí a gente não se suporta, e aí a gente se separa. Mas a Bíblia diz, suportai-vos, suportem-se uns aos outros. Tem que suportar o bom, que é fácil suportar, mas tem que suportar o chato, que é difícil de suportar. Tem que suportar o ruim, tem que suportar. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe. Se alguém fez alguma coisa contra você, perdoe essa pessoa, assim como Deus te perdoou, porque é assim que o Evangelho nos transforma, transforma a nossa mente, transforma a nossa natureza, transforma as nossas atitudes, transforma as nossas relações. Tem crente que diz que é crente, mas não se dá com o outro, não perdoa o outro, não suporta o outro. Como é que pode? Não suporto aquele. Se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra. Não suporta o irmão? Como é que pode uma coisa? Isso não é crente, não foi transformado, o Evangelho não atingiu, porque quando o Evangelho atinge, transforma a gente. Transforma. A transformação tem que atingir a mente, tem que atingir a natureza, tem que atingir as atitudes, tem que atingir os relacionamentos. E por último, a transformação tem que atingir o coração. O verso 15 em diante, ele vai dizer que a paz de Cristo. Para ter paz, a gente fala toda hora, paz de Cristo, meu irmão. Mas para ter paz, precisa ter a mente transformada, precisa ter a natureza transformada, precisa ter o coração transformado. Que a paz de Cristo seja o juiz
em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Sejam agradecidos. É difícil às vezes ser agradecido, porque está calor. É difícil ser agradecido porque chove demais. É difícil ser agradecido porque você sai para fazer uma viagem, está tudo certo e alguém rouba tudo que você tem. É difícil ser agradecido. Mas sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Estou tentando pôr em prática isso dentro da minha casa com os meus filhos. Dizer: filhos, precisamos agradecer. Precisamos agradecer. Mas pai, fomos lá, fomos roubados. Carteira, tudo foi roubado. Vamos agradecer ao Senhor. Precisamos agradecer. E agradecendo, as coisas voltaram. Agradecemos ao Senhor. Precisamos agradecer. Ainda mais, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Precisa habitar no vosso coração. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em vossos corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Vocês viram que aqui é uma mudança em toda atitude, em todo comportamento, em todo pensamento, em toda a natureza, em todas as relações do ser humano. Mudou tudo. Tudo o que vocês fizerem, seja por palavras, seja por ações, façam dando graças e em nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus não é só na hora que aparece um demônio, em nome de Jesus. Nome de Jesus não é só na hora que aparece uma enfermidade, em nome de Jesus. Nome de Jesus não é só na hora que vai acontecer um acidente, em nome de Jesus. Não é só isso. Porque tem gente que usa o nome de Jesus na vida só para a hora do perigo, do desespero. Mas tudo que vocês fizerem, façam em nome de Jesus. Ou seja, façam debaixo da autoridade e do poder de Cristo Jesus. Façam debaixo da autorização de Cristo Jesus. Porque o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida de vocês. O Evangelho é poder de Deus para salvar a humanidade perdida. O Evangelho é poder de Deus para transformar a mente, para transformar a natureza, para transformar as atitudes, para transformar o coração, para transformar a vida de um ser humano, para transformar os relacionamentos. O Evangelho é poder de Deus. Eu não estou falando de uma religião que te acrescenta alguma coisa ao que você já tem. Eu não estou falando de acrescentar coisas àquilo que está faltando na tua vida. Eu não estou falando disso. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho de forma errada. Pregamos o Evangelho como se ele viesse para acrescentar aquilo que está faltando na vida do ser humano. Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho outro. Está faltando alguma coisa? Está faltando isso. Então tem o Evangelho para cobrir aquilo que está faltando. O Evangelho não vem para acrescentar ou para completar aquilo que está faltando. Isso é uma religião. O Evangelho vem para destruir tudo e construir tudo novamente, porque em Cristo nós somos uma nova criação para a glória de Deus Pai. Aleluia. Precisamos ser tocados, atingidos e transformados pelo Evangelho. Não podemos viver uma vida de mediocridade espiritual. Não podemos viver uma vida de apatia espiritual. Não podemos viver uma vida de reclamações. Não podemos viver uma vida de angústias. Não podemos viver uma vida de indiferenças. Não podemos. Precisamos sentir o poder de Deus e viver o poder de Deus todos os dias da nossa vida. Aonde quer que estejamos, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Aonde você for viajar no final de ano, no começo do ano, você precisa estar cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Cheio do poder. Esse foi meu desafio nessa viagem. Meu Deus, fazer uma viagem para a casa dos parentes, para lá e para cá, passear, pegar sol, praia, mas eu vou ser cheio do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Onde eu estiver, preciso estar cheio do Espírito Santo.
E vocês vão dar risada. De repente eu estava no mar, nadando, sozinho, lá no meio. As crianças me deram um tempo finalmente, e eu fui lá para o meio. E de repente comecei a contemplar aquela beleza daquele mar, aquela imensidão. Eu estava na água e comecei a orar. E a graça de Deus me encheu do Espírito Santo ali. E de repente eu estava falando em línguas no mar. E eu pensei, as pessoas estão passando perto, misericórdia. Deus, agora eu estou passando por louco nesse lugar aqui. Mas a graça invadiu o meu coração ali. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu não sou um exemplo disso, não. Eu não sou o melhor nisso, não. Não sou. Eu tenho muito a aprender ainda e quero crescer ainda mais, quero aprender mais, mas eu tenho clamado a Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, aonde eu estiver. Não importa onde estiver andando, se a passeio, se a trabalho, se viajando, se em casa, se na reunião da igreja, se na rua, se aonde eu estiver, quero ser cheio do poder do Espírito Santo. É disso que nós precisamos, porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. O Evangelho é poder de Deus. Deus não te prometeu que tudo vai dar certo para você. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai nada, tem muita coisa que vai dar errada. Às vezes você vai pegar o carro vai bater. Você vai andar, vai acabar a gasolina onde não podia acabar. De repente você vai ficar sem dinheiro na carteira. Você vai ter luta, vai ter tribulação, sim. Vai ter gente que vai meter a mão na sua carteira, que vai roubar. Vai ter coisa difícil, vai ter. Mas uma coisa Deus te prometeu: estarei convosco todos os dias. Aleluia. O que nós precisamos não é de uma vida sem nenhum problema. O que nós precisamos é de uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Precisamos ter certeza que Deus está conosco, que a graça de Deus está conosco. Porque o Evangelho precisa entrar e precisa transformar a mente nossa, a nossa natureza, precisa transformar as nossas práticas, as nossas relações e o nosso coração. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Vamos celebrar o Senhor na ceia do Senhor essa noite. Fiquemos em pé. É um privilégio cantarmos e louvarmos ao Senhor. É um privilégio estarmos juntos. É um privilégio adorarmos o Senhor. Irmãos, esse momento, a reunião da igreja, deve ser um momento estimado, prezado, valorizado por cada um de nós. Cada um de nós precisamos valorizar, estar juntos, reunidos, em nome de Jesus. Precisamos valorizar. Precisamos valorizar estar com os irmãos. Não é uma coisa assim que a gente fala, se der eu vou, se não der não vou, estou pensando, quem sabe, talvez. Não, eu não estou dizendo que você não possa faltar. Você pode faltar. Muitas coisas podem acontecer que você pode não vir. Mas quando você pode, você tem que valorizar. Tem que estar na reunião da igreja. Temos que estar juntos. É uma maravilha estarmos juntos, falando de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Porque quando você está ouvindo a palavra de Deus, no mundo espiritual, as coisas estão acontecendo. Você pode não perceber. Muitas vezes as melhores coisas da vida a gente não percebe. A gente não se percebe crescendo. A gente não se percebe aprendendo. Quando a gente vê, já aprendeu. Quando a gente vê, já cresceu. Quando a gente vê, já amadureceu. É assim que vai acontecendo no mundo espiritual. Você não percebe, mas o Espírito vai agindo. Você está no meio da reunião, está ouvindo a palavra, o Espírito vai agindo no teu coração. Você nem percebe. Você nem percebe o quanto você já foi transformado. A grandeza da transformação é tão dinâmica, é tão poderosa, que ela acontece e a gente não percebe. Sabe quando você vai perceber que você foi transformado no poder do Espírito? Quando você enfrentar as lutas e as tribulações. Quando acontecerem os revés na tua vida e você tiver paz e tranquilidade no teu coração.
você vai perceber o quanto você foi transformado, o quanto você foi mudado. Não há uma plaquinha, não há uma divisa que diz assim: você subiu mais um degrau, você adquiriu, você está melhor do que ontem. Não há isso, não há um medidor. As transformações vão acontecendo pelo poder do Espírito. Você precisa ouvir a palavra, assimilar a palavra, orar a palavra, pedir ao Senhor para te ajudar a viver a palavra, e o poder do Evangelho vai transformando os corações. Você não vai ser transformado numa oração instantânea muitas vezes, mas você vai ser transformado pela assimilação da palavra. A palavra vai entrando no coração. Quando os apóstolos pregaram o Evangelho, as pessoas ouviram e falaram: o que faremos, irmãos? Não foi o apelo, não partiu dos apóstolos, o apelo partiu da igreja. O que faremos? O que faremos? Você não percebe, mas o Espírito está transformando você, está transformando a imagem de Cristo Jesus, a imagem de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui com alegria esta noite, vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra, o Teu Evangelho é poder do Senhor para transformar, para salvar a nossa vida, e nos salvando nos transforma, e nos transformando nos salva. Teu Evangelho é poder, Senhor. Senhor, transforma a nossa mente, transforma, Senhor, transforma a nossa natureza, transforma as nossas práticas de vida, transforma as nossas relações interpessoais, transforma, Senhor, o nosso coração, transforma quem somos, para nos tornarmos como Cristo Jesus. Ó Deus amado, vamos celebrar a ceia do Senhor e te louvamos em alegria, em paz. Grande é o Senhor morreu na cruz, e quando o Senhor morreu, nós morremos contigo na cruz do Calvário. Se estamos em Cristo, morremos com o Senhor, mas também ressuscitamos com o Senhor para uma nova vida. Ó Deus, abençoa a tua igreja ao comer do pão, ao beber do cálice, que cada um faça conscientemente, sabendo da grandeza do Evangelho de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.